Bem-vindo à Sala de Prosa. Aqui o negócio é substância, gente boa. Aqui nós falamos mesmo. A conversa hoje, Varão, é sobre... A igreja não evangeliza, a igreja está presa em quatro paredes. O que você acha dessa conversa? E alguma igreja está presa em quatro paredes? A igreja que está presa em quatro paredes, ela adoece. Adoece. Por quê? Porque aquilo que nós chamamos de koinonia, comunhão, vira koinonite. Adoeceu. Adoeceu. Inflamou. Inflamou. Só que somos um pequeno povo muito infeliz. E aí, sabe o que vai acontecer? Vai começar a bater cabeça. Aí a crítica aumenta, a murmuração Claro, aumenta aí e eles a doença aumenta. arranja assunto para brigar. Passa a vida toda discutindo, conselho de guerreiro para discutir, para brigar, para discutir outro problema, mais problema. Então não para, essa agenda não sai disso. Quando a igreja evangeliza, ela faz o quê? Ela tira o foco dela mesma para servir a Deus, levando o evangelho para quem carece da graça de Deus para ser salvo. Ou o inferno é muito bom, ou nós, os crentes, não entendemos o terror do inferno que uma pessoa sem Cristo está a caminho. Esses dias eu li C.S. Lewis que ele diz, todo ser humano você deve olhar como ou alguém que se torna um filho de Deus e é um filho de Deus, ou alguém que é um candidato ao inferno. Quando a igreja toma essa consciência disso, né? Muda, né? Eu acho que nós temos muitas motivações para evangelizar. Eu acho que uma das mais eloquentes para mim é o seguinte, é que se eu não evangelizar, Deus não tem outro método. É esse o plano eterno. Pronto. É através de nós, da igreja. O governo não vai evangelizar, a ONU não vai evangelizar. Nem os inimigos do evangelho vão evangelizar. Vamos dizer, se eu não fizer, quem vai fazer? E a Bíblia diz que Deus vai cobrar o sangue da nossa mão, daquele ímpio que morreu, foi para o inferno, e eu tendo a oportunidade de falar para ele, não falei. E nós compreendemos essa tão grande salvação. Tirar uma igreja... Das quatro paredes. Eu não gosto muito dessa frase, não, vou te dizer por quê. Porque ninguém mora lá naquele templo, entendeu? Ninguém, não tem ninguém que mora lá. É a mentalidade das quatro paredes. A cabeça que está na quatro paredes. É isso aí. Porque nós estávamos conversando aqui no intervalo, gente boa, é que nós estamos abertos para falar de Cristo com todo mundo. Mas, Jeremias, sabe qual é a experiência que eu tenho tido rodando o Brasil? As igrejas que mais sabem são as que menos fazem. As que menos sabem são as que mais sabem. Equilibremos. Então, o que acontece? O que acontece? Hoje tem muito crente, muita igreja, que fica de congresso em congresso, de conferência em conferência, de seminário em seminário, de simpósio em simpósio, e atravessa o Atlântico para ir num seminário, num simpósio, mas não atravessa a rua para falar de Jesus. O cara já tem 10 cursos de como evangelizar e não evangelizou ninguém, já está inscrito no próximo. Aí não dá. Não dá, ué. Vamos tirar uma igreja desse comodismo, os crentes. Há um método certo para evangelizar? Eu penso que há vários métodos, mas o melhor é aquele que você faz. Brutal, menino. Tem gente que fala assim, culto na praça não funciona. Evangelismo pessoal não funciona. Cruzada não funciona. Série de conferência não funciona. Olha, escute o mestre. O que não funciona é não fazer nada. Isso não funciona. Nunca mais. Não funciona. Se você fizer, vai funcionar, porque o poder é o poder do evangelho. Não é a sua eloquência, não é o seu conhecimento, não é o seu método, não é a sua estratégia, é o poder do evangelho. O Senhor nos chamou, vos farei pescadores de homens. Então vamos lá. Nós já sabemos que o conteúdo do evangelho é uma pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo. Não é a doutrina, não é o jeito nosso de ser, o evangelho é uma pessoa, Jesus Cristo nosso Senhor. É uma pessoa. Agora, sair para evangelizar. Dá umas sugestões aí, mestre. Nós precisamos buscar todos os meios possíveis, legítimos, para levar Cristo. Você pode fazer isso através de uma visita. Uma visita. Jesus visitou a samaritana ali, né? Aquele encontro ali é Deus, menino. Então, uma conversa que foi levando da curiosidade à vida. A vida. Você pode evangelizar usando as redes sociais.
Em vez de ficar falando mal dos outros, criticando, contando piadas, espalhando coisa ruim. Aqueles filminhos, kkkk. Então, bota um versículo lá, uma mensagem boa, que leve esperança para as pessoas. Você acha que cruzada funciona? Funciona. Mestre? Fala mais. Funciona, eu já fiz algumas cruzadas, tem vários aspectos. Mobiliza a igreja, entusiasma a igreja, une os crentes e leva não só no evento em si, mas antes a mobilização. Isso é uma coisa que impacta, mostra a cara da igreja na cidade. Constantemente, a liderança da igreja precisa pensar o que deve mobilizar a igreja para buscar o perdido. Pequenos grupos, pastor, chamado, ou seja, chama de célula, de pequeno grupo, grupo pastoreiro, não importa o nome que você dê. O nosso lá é GECOI, Grupo de Crescimento da Oitava, hein? Então, quando você convida os seus vizinhos para vir para a sua casa para estudar a Bíblia, é uma forma evangelística extraordinária. O culto é importante para a evangelização? Fundamental. Uma liturgia viva. Viva, alegre, uma pregação palavra boa. brutal, menino. Então, o que acontece, Coração... pastor Jeremias, hoje o que eu escuto é o seguinte, eu não tenho assim, motivação para convidar um amigo, um parente, um vizinho para ir para a igreja, porque o culto é um culto xoxo, a música é ruim, a pregação é pior ainda, e os crentes estão desanimados, então eu não levo, tem ano que eu não levo visitando na igreja. Não pode. O que é isso? A igreja precisa cultivar a sua vida de oração, porque mesmo que não tenha o mestre Hernandes para pregar lá toda semana, e não vai ter mesmo, você sabe, né? Mas tem nós. Mas se tiver uma vida de oração, o Espírito de Deus for derramado, convence do pecado, da justiça e do juízo. O que não pode é ficar sem fazer nada. Então, acho que todo crente tem um amigo, tem um parente, tem um vizinho, claro, que pode convidar, que pode levar e orar. E pedir a Deus graça, e falou, pastor, eu vou levar o visitante, o senhor ora aí, o senhor prepara um sermão substância. Uma vez eu aprendi com um homem da nossa igreja, nós fomos orar de manhã, varão, aí o homem falou, vamos orar lá na calçada, pastor? Falei, o que é, varão? Aí ele sentou lá e pôs as mãos na calçada e falou assim, ô Senhor, põe um imã aqui ao redor do nosso templo, quando a pessoa passar aqui, ele sentir vontade de entrar. Varão, eu tenho dezenas de casos que o cara lá, vizinho, andou assim, e depois eu falei, quem convidou o senhor assim aqui? Ninguém convidou. Um dia eu passei aqui, eu falei assim, eu moro num bairro, nunca entrei nesse templo, nessa igreja, eu vou entrar. Entrei e Deus tocou meu coração, estou aqui mesmo da igreja. Pastor Jeremias, é conhecida a história dos avivamentos, quantas pessoas que passavam anos a fio em frente ao templo, quando Deus derramou do seu Espírito, as pessoas eram atraídas irresistivelmente. Eu acho que nós precisamos descobrir o poder de Deus através da oração, para que as pessoas criem ânimo para orar pela igreja, para motivar ir para o culto, e orar pelo pastor, orar para que Deus dê graça a ele, orar pela música, orar pelo ambiente do culto, convidar a gente para ir. E quem converte é Deus. Testemunhar todo dia. Meu pastor, você que é nosso companheiro aqui nessa conversa aqui, pense uma maneira de impulsionar essa igreja à evangelização. Uma dica para os membros. Para os membros, você que vai para o culto, vai para oferecer. Não vai querer lá, ela busca, não, vai lá para dar. E ao ir para o culto, convide alguém para ir com você. Eu conheço muita gente que veio a Cristo porque um dia teve coragem e falou, vão comigo. E a pessoa foi e Deus tocou o coração. Eu não recomendo essa toda não, mas um rapaz converteu. Aí chamou a mãe, que zombou que ele converteu. A mãe disse, eu só vou nesse culto se depois do culto você me pagar 2 cervejas. O menino falou, eu pago. Ela foi no culto, menino. Recebeu um toque do Espírito Santo. Não, recebeu um toque do Espírito Santo, mas eu gostei disso aqui. Mas eu vim pelas minhas cervejas. Foi e tomou. O menino pagou. Mas a mãe falou, quero voltar lá. É membro de nossa igreja. Glória a Deus. Assustado. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar. E eu quero encorajar você a tomar uma posição esse ano. Amém, A igreja não precisa ficar sempre assim, aquela mesma igrejinha. Vamos ganhar alma, hein, irmãos? Vamos para frente. Vamos ganhar alma. Não importa se você vamos buscar os perdidos. Numa região rural, numa pequena cidade ou num grande centro urbano. Deus pode fazer a igreja florescer. Vamos buscar os perdidos?
Amém? Amém. E debaixo dessa oração aqui nós vamos. Amém. Deus amado, move o nosso coração. Move meu coração, Produz Senhor. compaixão no nosso coração. Amém. Motivação Sim, celestial. Senhor. Amém. Para que nós testemunhemos a tempo e a fora de tempo. Amém. E para que nós tenhamos alegria de ver, Deus, o fruto desse trabalho, de semeadura, para que haja uma grande colheita para a glória do Teu nome. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sala de prosa, encorajando você, testemunhando de Cristo e falando com você, ó. Vá ao culto na igreja próximo da sua casa, de preferência e exclusivamente uma igreja que prega a Bíblia. Em BH, 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Há muitas que pregam a Bíblia, mas meu convite é para a 8ª. Siga a gente nas redes sociais e você também pode ser impactado pela Bíblia através do Ministério de Luz para o Caminho. uma Agência missionária a serviço do Evangelho. uma sustância. Abraço, gente. Um abraço, gente boa.